tema de hoje é o seguinte: acúmulo de função versus dever geral de colaboração. Uma das atividades, uma das dificuldades maiores em um condomínio por parte dos síndicos é identificar se determinada ação que ele solicita para um empregado fazer pode caracterizar acúmulo de função ou não. Eu posso, como síndico, solicitar a um porteiro que mantenha o seu ambiente de trabalho, ali a portaria sempre limpa, que recolha o lixo, que promova a limpeza ali, que passe um paninho, que deixe tudo organizado, ou eu tenho que solicitar para a serviços gerais fazer? Eu posso solicitar que esse porteiro leve o lixo, os containers de lixo até a rua e depois, quando esse lixo é recolhido, ele traga de volta esses containers para dentro do condomínio? Eu posso, numa eventualidade, solicitar que esse porteiro faça algum reparo no motor ou troque uma lâmpada dentro de uma situação emergencial? Ou isso sempre vai caracterizar acúmulo de função em relação ao porteiro? Partindo para os zeladores, eu posso pedir para que os zeladores abram a porta para os moradores, recebam encomendas, auxiliem a serviços gerais ali na limpeza do condomínio, ou isso vai caracterizar acúmulo de função? Então, senhores, primeiro ponto, o ponto de partida é a legislação. E o artigo 456, parágrafo único da CLT, traz a seguinte redação: a falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Ou seja, a CLT traz aqui o dever geral de colaboração. É como se ela dissesse: olha, você que está ingressando como empregado do condomínio, você não é inimigo do seu empregador, você é um parceiro. Existe um dever da sua parte de colaboração, ou seja, de exercer várias funções que orbitam em torno da sua função principal. Ou seja, você foi contratado para uma coisa, mas existem algumas outras que aparentemente estão fora, mas estão ao seu alcance fazê-lo e que não custa você fazer. E isso estaria já dentro do salário, você já estaria sendo remunerado por esse serviço. Então eu fui contratado para zelador, eu só vou fazer o trabalho que consta lá na CBO de zelador e absolutamente mais nada. Não, existem algumas atividades que são praticamente anexas, que estão ali no entorno, que elas estão ligadas, que são às vezes até dependentes, interdependentes da sua, e que você realmente deve executar sem que com isso caracterize acúmulo de função. E os nossos tribunais, interpretando toda essa situação, eles criam praticamente assim, cada tribunal traz uma súmula, mas no seu conjunto nós podemos trazer uma mesma identidade. Ela traz requisitos objetivos para caracterizar o acúmulo de função. Quando é que o acúmulo de função está caracterizado? Quando eu contrato alguém e eu lhe imponho uma sobrecarga de trabalho. Ou seja, eu abuso naquela minha solicitação, eu trago muitas outras funções para ele realizar. Ou seja, existe um abuso quantitativo. E também o outro requisito é eu exigir que ele cumpra atividades que são incompatíveis à sua condição pessoal. Ou seja, ele executa atividades que são muito fora daquela para a qual ele foi contratado, que não tem nenhuma relação, que não tem nenhum ponto de ligação, que não orbitam em torno daquela função principal. Então a jurisprudência, sim, tem entendido que nessas situações, como por exemplo, o porteiro que leva o container e depois recolhe, que mantém o seu ambiente limpo e que promove algumas manutenções, em razão de não constituir sobrecarga e de não estar fora da sua condição pessoal, isso não caracteriza acúmulo de função. E com relação aos zeladores, esses exemplos que foram dados, por exemplo, no auxílio de limpeza, no recebimento de mercadoria, em abrir a porta e às vezes cobrir eventual falta por parte do porteiro, também não caracterizam acúmulo de função. Entretanto, aqui eu abro aspas. Existem alguns instrumentos coletivos de trabalho que prevêem esse adicional por acúmulo de função, ou seja, eles descrevem a função
E se ele exercer, esse empregado, outra atividade especificada ali nesse instrumento coletivo, ele faz jus, ele tem direito a esse adicional por acúmulo de função. Então, primeiro ponto, o empregado que trabalha lá no meu condomínio e que faz essas atividades, ele tem direito, sim ou não? Procure primeiro nos instrumentos coletivos de trabalho. Não existindo esses instrumentos coletivos, analise o caso concreto, se há uma sobrecarga de trabalho ou incompatibilidade. E incompatibilidade são dois requisitos cumulativos: sobrecarga de trabalho, abuso quantitativo, e incompatibilidade com a sua condição pessoal. Se não houver, não há razão para você pagar. Ah, mas e se ele entrar na justiça? Realmente existem muitas ações junto à Justiça do Trabalho em que se pleiteia esse acúmulo de função. Mas ao mesmo tempo que são muitas as ações, são muito poucos os casos de condenação de condomínios em razão dessa matéria. Ou seja, a Justiça do Trabalho, analisando esses exemplos que foram dados, não tem reconhecido o acúmulo de função nessas situações, ok? Então é uma situação para ser analisada aí no caso concreto, se vale a pena o risco ou não a se correr, ok? Senhores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deem um like e se inscrevam no canal. Um grande abraço.